Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cine Game Show. Eu sou o Pinguim e no vídeo de hoje vamos falar de um jogo que possui características um pouco diferentes em relação à maioria dos games comentados aqui no canal. Neste vídeo, vamos aprender um pouco sobre o quão cruel e visceral pode ser uma guerra através do jogo Valiant Hearts: The Great War. Valiant Hearts: The Great War é um jogo em duas dimensões desenvolvido pela Ubisoft Montpellier, um dos estúdios da Ubisoft, e publicado pela própria Ubisoft em 2014 para as plataformas Microsoft Windows, PlayStation 3 e 4, Xbox 360 e One, Nintendo Switch e versões para Android e iOS. O jogo se passa na Primeira Guerra Mundial e tem inspiração livre nos acontecimentos entre os anos de 1914 e 1918, ou seja, os personagens aqui servem apenas como meio para mostrar os fatos da guerra. Em 1º de agosto de 1914, após o assassinato do arquiduque Francisco Fernando do Império Austro-Húngaro, o Império Germânico declara guerra à Rússia, e apesar de existirem outros fatores que contribuíram para tal conflito, esse episódio em específico é narrado como o impulsionador da guerra e que dá o pontapé inicial no jogo. O mote narrativo começa ao passo que imigrantes estrangeiros acabam sendo obrigados a voltarem para seus países de origem, a fim de serem recrutados. E aqui já somos apresentados ao primeiro personagem, Karl, um alemão vivendo na França que é notificado a voltar para seu país, acaba deixando para trás sua esposa e filho. Alguns dias após ser deportado, o seu sogro, Emile, recebe uma notificação de convocação para lutar ao lado dos franceses. Só que um detalhe importante é que a França e a Alemanha são inimigas, ou seja, ambos estão lutando em lados opostos. Além destes, outros personagens também aparecem como expoentes na narrativa e com motivações individuais. Fred é um americano que se alista voluntariamente e se torna grande amigo de Emile. Walter, um cachorro que salva Emile e se torna seu fiel companheiro. E temos também Anna, uma estudante belga que vivia em Paris e estava à procura de seu pai. A mecânica do jogo é bem simples. Basicamente, o jogador precisa caminhar pelos cenários resolvendo quebra-cabeças, interagindo com objetos espalhados e conversando com NPCs. Apesar da simplicidade dos comandos, cada personagem possui um papel importante na trama, refletindo diretamente na jogabilidade e estratégias únicas de cada um. Emile consegue fazer escavações, Fred possui força bruta, Anna atua como enfermeira e o Walter consegue andar livremente em meio ao exército inimigo. Outros fatores que chamam a atenção no game são as animações, o design de personagens e cenários. Tudo tem traços cartunescos, simples e com aspectos que parecem ter sido extraídos de uma história em quadrinhos. Além destes, a busca por itens colecionáveis se torna um fator fundamental para a imersão do jogo, e pode ter certeza, tudo isso é bem intencional. Mas se tudo no jogo é tão simples, como é possível uma experiência tão imersiva e impactante? Bem, existem diversas maneiras de justificar isso, mas me arrisco na seguinte. Existe um teórico de quadrinhos chamado Scott McCloud que escreve em um dos seus livros a seguinte passagem, abre aspas, quando abstraímos uma imagem através do cartoon, não estamos só eliminando os detalhes, mas nos concentrando em detalhes específicos. Ao reduzir uma imagem ao seu significado essencial, um artista pode ampliar esses significados de uma forma impossível para a arte realista. Fecha aspas. Como o objetivo do jogo é apresentar fatos e mostrar a crueldade da Primeira Guerra, fica muito mais fácil para o jogador absorver de forma rápida as informações imagéticas em forma de cartoon do que se o jogo possuísse aspectos mais realistas. Mais adiante, McCloud continua, abre aspas, outra coisa é a universalidade de imagem do cartoon. Quanto mais cartoonizado é um rosto, mais pessoas ele pode descrever, dizem, fecha aspas. E aqui entramos em um ponto significativo, pois o jogo adota a estratégia de não mostrar o rosto dos personagens, pois assim existe a garantia de você não apenas imergir na trama, mas se aproximar do personagem a ponto de se identificar com eles. Certo, mas
se o jogo leva a uma aproximação pelas imagens e pelo modo de como os personagens e cenários são desenhados, como ficaria o contexto? Afinal de contas, a gente não esteve em uma guerra para se identificar com isso. E meu amigo, posso te dizer que isso é mais uma sacada que os desenvolvedores tiveram, pois o fato de você não saber o que acontece na íntegra em um campo de batalha é que serve de mecanismo para a imersão. Eu já explico. O jogo tem como pano de fundo uma guerra e te coloca na pele desses personagens para estar presente nela, mas assim como os personagens, você não faz ideia do que pode acontecer em uma guerra e nem de como vai ou se vai sobreviver a uma. E aqui entram os itens colecionáveis. Ao longo do jogo, você encontra diversos objetos e cartas que te pegam de surpresa quando apresentam fatos que existiram ao mesmo tempo em que te contextualiza a situação. Por exemplo, em dado momento do jogo, você percebe que o solo fica lamacento e nesse cenário, você recebe a informação de que a lama e a água suja era um grande problema nas trincheiras, pois além das doenças como tifo e cólera, alguns lugares escondiam buracos fundos que causavam muitas vezes afogamentos, ou quando aparecem gases tóxicos no cenário junto à informação de que os alemães abriam cilindros de cloro em campo inimigo. Esses gases causavam queimaduras nos olhos, pele e pulmões, mesmo estando de roupa, e que a única saída era tapar o nariz usando lenço ensopado de urina. E acreditem, esses não são nem os fatos mais cruéis que são relatados. O jogo não te mostra esses eventos, mas é sugestivo e faz você usar a imaginação e refletir sobre isso, pois são informações reais e que aconteceram de verdade, o que faz a experiência te incomodar e tocar mais do que você imagina. Uma vez que você imerge na história pelos personagens, entende dos perrengues que alguém numa trincheira passa e ao mesmo tempo traz para a realidade sabendo que aquilo de fato aconteceu, não tem como você não respirar fundo e ficar um bom tempo pensando sobre isso. E é partindo dessa simplicidade intencional de traços e da mecânica e informações que Valiant Hearts: The Great War te faz ter uma das experiências mais marcantes que você vai encontrar em um jogo. Dearest Marie, as the war ends for me, I have no regrets. I've seen too much horror. I hope fate has been more merciful to you. Our time on Earth is brief, and mine has been filled with so much joy that I can only be thankful for how much I've been blessed, most especially for the wonder you brought into my life. This letter is my last. I've been found guilty by a military court for the death of an officer. It was not my intention to kill him. War makes men mad. Though I failed Carl, I know my sacrifice has not been in vain. I fought for my country and my liberty. My honor is assured. Since it is the will of God to separate us on earth, I hope we'll meet again in heaven. Keep me in your prayers. Your loving Papa. Always. Quando comecei a jogar a Valiant Heart, eu não tinha ideia do que ia encontrar. Também não me lembrava de nada da Primeira Guerra ou a causa de tudo e confesso que em vários momentos me encontrei em estado de choque e passei mesmo a me preocupar com os personagens. Com isso eu não quero dizer que todos vão passar por essa mesma experiência ou que o tipo de experiência será semelhante, mas tenho certeza que em algum grau o jogo nos faz pensar sobre muita coisa, principalmente em relação aos eventos atuais que enfrentamos.
Este sem dúvida se trata de um jogo bastante conceitual e que você precisa gastar um bom tempo lendo informações e cartas que aparecem na campanha, pois acredito que esse é o principal objetivo do game, te dar conhecimento e ciência do que é uma guerra para quem está batalhando. Obrigado por assistir mais esse vídeo aqui do canal. Se você curtiu e gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe. Isso irá nos incentivar e ajuda a crescer a nossa comunidade. Te vejo em nosso próximo vídeo e até lá!